Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a parte sobre excreção. Quando bebemos muita água, produzimos mais urina e o excesso de água é eliminado. Se ingerimos um pouco mais de sal, o excesso também é eliminado pela urina. Da mesma forma, a perda de água pelo suor, cuja função é manter constante a temperatura corporal, pode ser compensada pela retenção de mais água pelo sistema urinário. Pela excreção de uma quantidade variável de água e sais, o sistema urinário controla a concentração dos líquidos no interior do corpo. Essa capacidade, que nós chamamos de osmorregulação, permite que o animal mantenha uma concentração de sais e de uma pressão osmótica diferentes das do ambiente. Além de eliminar substâncias em excesso, o sistema urinário e outros sistemas que colaboram na excreção, por exemplo, os pulmões eliminam gás carbônico, eliminam substâncias prejudiciais resultantes do metabolismo, como a ureia produzida na reação de proteínas e de outras substâncias nitrogenadas. Desse modo, a excreção, juntamente com outros sistemas do organismo, colaboram para a manutenção de um meio interno constante e compatível com a vida, isto é, colabora para a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Os principais órgãos excretores dos vertebrados são os rins, formados pelos néfrons. Os pulmões e o fígado também colaboram na excreção, ao eliminar gás carbônico e inativar substâncias prejudiciais ao organismo, respectivamente. Substâncias como o álcool podem ser oxidadas em gás carbônico e água, ou transformadas em outras substâncias no fígado e eliminadas pela urina ou pela bile. Esta serve ainda para eliminar os produtos resultantes da destruição das moléculas de hemoglobina, que são transformados em pigmentos biliares, como a bilirrubina, lançada no intestino e transformada em outras substâncias por bactérias que aí vivem. Algumas dessas substâncias são eliminadas pelas fezes, outras voltam para o sangue e são eliminadas pela urina, tornando-a amarelada, que é a cor da bilirrubina. Contudo, a maior parte do trabalho de excreção, eliminar a ureia produzida no fígado, é realizada pelos rins. Além disso, eles regulam a concentração de água e sais no corpo, mantendo o equilíbrio do organismo, ou seja, a osmorregulação que nós vimos agora há pouco. Cerca de 1/4 do sangue é desviado para os rins, o que impede que a ureia e outros produtos tóxicos ou em excesso atinjam concentrações altas no sangue. Os rins recebem sangue pelas artérias renais, que se ramificam em seu interior em muitas arteríolas. Cada arteríola se dirige a um néfron. Existe cerca de 1 milhão dessas pequenas unidades em cada rim. O sangue sai dos rins pelas veias renais, que se unem à veia cava inferior. Dos rins saem os ureteres, que levam a urina para a bexiga urinária, um saco muscular que acumula a urina e a lança para o exterior através da uretra. O néfron é composto de duas partes, o corpúsculo renal, antes chamado de Malpighi, e o túbulo néfrico. O corpúsculo é formado pelo glomérulo renal, ou de Malpighi, novelo de capilares, envolvido pela cápsula glomerular, que é uma extremidade dilatada do túbulo renal. No néfron ocorrem a filtração, a reabsorção e a secreção. Na filtração, a pressão do sangue expulsa do glomérulo para a cápsula
a água e as pequenas moléculas dissolvidas no plasma, como sais, moléculas orgânicas simples e ureia. Os glóbulos sanguíneos e as grandes proteínas do plasma não passam para a cápsula. A reabsorção ocorre ao longo do túbulo, através da rede de capilares que o envolve. A água e as substâncias úteis que tinham sido filtradas são reabsorvidas, voltando para o sangue. As células da parte inicial do túbulo, que é o túbulo contorcido proximal, reabsorvem por transporte ativo, ou seja, com gasto de energia, quase toda a glicose, os aminoácidos e parte dos sais. Ao receber de volta essas substâncias, o sangue fica mais concentrado que o líquido do túbulo e cerca de 80 a 85% da água também é reabsorvida. Em seguida, ao túbulo contorcido proximal está a alça de Henle ou alça néfrica, com um ramo descendente, do qual continua a reabsorção de água e sais. Após o ramo ascendente, vem a parte final do túbulo renal, que é o túbulo contorcido distal. Nesse, ocorre a reabsorção ativa dos sais e de um pouco de glicose. Além disso, suas paredes apresentam permeabilidade variável em relação à água. Assim, se o corpo precisar reter água, as paredes do túbulo tornam-se mais permeáveis e mais água sai para o sangue por osmose, ou seja, de uma forma tranquila, fácil. Caso contrário, elas ficam menos permeáveis. A filtração e a reabsorção são as duas etapas principais do trabalho do néfron. Uma terceira etapa, que é a secreção tubular, complementa-as. Nela, as células do túbulo controlam a taxa de potássio no sangue e ajudam a manter constante o nível de acidez do nosso sangue, conforme a acidez diminua ou aumente, respectivamente. Ao sair do ducto coletor, a urina é formada por cerca de 95% de água, 2% de ureia, 1% de cloreto de sódio e 2% de outros sais e produtos nitrogenados, como ácido úrico, amônia e creatinina. Diversas doenças podem prejudicar o funcionamento dos rins e causar insuficiência renal e afetar todo o organismo. Podem ocorrer aumento da pressão, elevação da taxa de ureia no sangue, chamada de uremia, retenção de água e sal, que causa o edema, ou seja, o inchaço nos tecidos, aumento de acidez no sangue, que é chamado de acidose, entre outros problemas. Os cálculos renais ou urinários, que nós chamamos de pedras nos rins, formam-se quando aumenta a concentração de cálcio ou de outros sais na urina por causa de alguma doença, por exemplo. Cálculos pequenos podem sair naturalmente na urina. Cálculos maiores podem obstruir e ferir partes do sistema urinário. Por isso, algumas vezes é necessário quebrá-los com ondas de choque para que possam ser eliminados ou removê-los por meio de cirurgia. Além de certa predisposição genética, a baixa ingestão de água é um fator que pode aumentar a chance de formação de cálculos. O sistema urinário também pode ser atacado por micro-organismos, com o desenvolvimento de infecções, por exemplo, na uretra, chamada de uretrite, ou na bexiga, cistite. Pelo exame de urina, pode-se verificar a presença de micro-organismos e uma série de problemas em vários órgãos do corpo. Por exemplo, a presença de glicose na urina pode indicar que a pessoa está com diabetes. Alguns medicamentos
algumas drogas ou os produtos de suas transformações no organismo também podem ser identificados na urina, mesmo depois de terem sido usados há várias semanas. É nisso que se baseia o exame antidoping feito, por exemplo, em competições esportivas, para descobrir se um atleta usou alguma substância proibida que lhe daria vantagem sobre os outros competidores. Se as funções renais estiverem muito prejudicadas, pode ser necessário recorrer à hemodiálise. O sangue do paciente circula por um rim artificial, no qual há tubos com membranas semipermeáveis, imersos em um líquido que contém glicose, sais minerais e outras substâncias, normalmente presentes no sangue. As membranas deixam passar as excretas do sangue por difusão e impedem a saída dos glóbulos e das proteínas. Como o líquido possui, na mesma concentração que o sangue, glicose, sais e outras substâncias necessárias ao organismo, apenas a ureia, o excesso de sais e outros produtos com concentrações anormais saem do sangue. Esse processo precisa ser feito em média 2 ou 3 vezes por semana para manter o paciente saudável. Em alguns casos, é necessário o transplante de rins. Bem, terminamos aqui a parte sobre excreção. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês como sempre. Grande beijo e até a próxima aula.